De todo modo, foi graças àquelas frases que em pouco tempo a loja do Solara e os sapatos Cerulo se firmaram ainda mais. Guilhola e Pinucci se pavonearam muito pelo modo como foram citadas nos jornais, mas o sucesso não atenuou a rivalidade entre as duas, e cada uma passou a atribuir-se o mérito pelo êxito do negócio e considerar a outra um obstáculo para possíveis novos sucessos. Entre o Natal e a Páscoa, os Solara e os Carraque embolsaram muito dinheiro. Stefano, sobretudo, deu um suspiro de alívio. A charcutaria nova e a antiga estavam faturando bem. A fábrica de calçado Cerulo trabalhava a todo vapor. Além disso, a loja de Piazza del Martiri revelou aquilo que sempre se soube, ou seja, que os sapatos desenhados por Lila anos antes não só vendiam bem no Retilo, mas na Via Foria ou no Corso Garibaldi, mas também era um consenso entre os senhores ricos, aqueles que metiam a mão na carteira com desenvoltura. Um mercado importante, pois que era preciso consolidar e alargar urgentemente. A confirmar o sucesso, já na primavera começaram a aparecer nas vitrines da periferia umas boas imitações dos calçados Cerulo. Eram sapatos substancialmente idênticos aos de Lila, apenas modificados por uma franja ou por uma taxa. Os protestos, as ameaças interromperam logo sua difusão, e Michele Solara pôs as coisas em seu devido lugar. Mas ele não parou ali. Rapidamente chegou à conclusão de que era necessário criar novos modelos. Por esse motivo, convocou certa noite à loja da Piazza del Martiri o irmão Marcelo, o casal Carraque, Rino e, naturalmente, Guilhola e Pinucci. No entanto, de surpresa, Stefano se apresentou sem Lila, dizendo que a esposa se desculpava, mas estava cansada. Aquela ausência não agradou ao Solara. Se Lila não está, disse Michele, irritado. De que merda vamos falar? Mas Rino interveio imediatamente. Anunciou, mentindo, que ele e o pai há um bom tempo tinham começado a pensar em novos modelos e esperavam apresentá-los numa mostra em Arezzo, prevista para setembro. Michele não acreditou nele e ficou ainda mais nervoso. Disse que era preciso lançar produtos realmente inovadores e não artigos normais. Por fim, se dirigiu a Stefano. Sua senhora é necessária. Você deveria tê-la obrigado a vir. Stefano respondeu com um fundo surpreendentemente de agressividade. Minha senhora trabalha o dia todo na charcutaria e à noite precisa ficar em casa cuidando de mim. Tudo bem, disse Michele, desfigurando por um imenso e um injuste seu rosto de belo rapaz com um esgar. Mas veja se consegue pensar um pouco também em nós. A noite deixou todos insatisfeitos, mas o que mais se incomodaram foram Guilhola e Pinúcia. Ambas, por motivos diversos, acharam insuportável a importância que Michele atribuía a Lila, e nos dias seguintes, o descontentamento delas acabou se transformando no mau humor que a qualquer ocasião dava lugar a discórdias entre as duas. Foi naquela altura, em março, se não me engano, que houve um incidente sobre o qual até hoje não sei bem. Numa tarde, durante uma de suas brigas habituais, Guilhola deu um tapa em Pinúcia. Pinúcia se queixou com Rino, que, convencido daquele período de estar na crista de uma onda do tamanho de um prédio, foi até a loja com ar patronal e deu uma bronca em Guilhola. Guilhola reagiu com muita agressividade e ele exagerou a tal ponto que ameaçou demiti-la. A partir de amanhã, disse a ela, você vai voltar a meter ricota no canole. Logo depois apareceu Michele, rindo, levou Rino para fora até a praça e o fez dar uma olhada no letreiro da loja. Meu amigo, disse, a loja se chama Solara e você não tem o direito de vir aqui e falar à minha noiva, vou demiti-la. Rino contra-atacou, recordando que tudo o que havia dentro da loja era de seu cunhado, que quem fazia os sapatos era ele e que, portanto, tinha todo o direito e como. Enquanto isso, dentro da loja, Guilhola e Pinúcia, sentindo-se cada vez mais bem protegidas pelos próprios noivos, já tinham começado a se insultar. Os dois rapazes voltaram depressa e tentaram acalmá-la, mas não conseguiram. Então Michele perdeu a paciência e gritou que demitiria as duas. Não só, deixou escapar que daria a gerência da loja para Lila. Para Lila? A loja? As duas jovens emudeceram, e aquela ideia também deixou Rino pasmo. Depois a discussão recomeçou, dessa vez toda concentrada naquela afirmação escandalosa. Guilhola, Pinúcia e Rino se alinharam contra Michele. E o que é que está indo tão bem? De que lhe serve Lina?
Você não pode se lamentar dos lucros que estamos tendo. Os modelos dos sapatos foram todos pensados por mim. Ela, na época, era uma menina, o que poderia inventar? E a tensão cresceu cada vez mais. A desavença teria prosseguido, sabe-se lá por quanto tempo, se não tivesse havido o incidente que mencionei. De repente, não se sabe como, o painel com as tiras de cartolina preta, a foto, as manchas densas de cor, emitiu um som rouco, uma espécie de respiro doentio, e se incendiou com uma chama alta. Pinucci estava de costas para a foto quando aconteceu. A labareda subiu por trás dela como se um fogareiro secreto a lhe lambeu os cabelos, que crepitaram e teriam queimado inteiramente se Rino não estivesse prontamente apagado com as próprias mãos. Tanto Rino quanto Michele atribuíram a culpa pelo incêndio à Guilhola, que fumava às escondidas e por isso possuía um minúsculo isqueiro. Segundo Rino, Guilhola agira de propósito. Enquanto todos estavam envolvidos na discussão, ela ateara fogo no painel que, cheio de papel, cola e tinta, tinha queimado num piscar de olhos. Michele foi mais cauteloso. Como se sabia, Guilhola brincava continuamente com o isqueiro e assim, sem querer, tomada pelo bate-boca, não se dera conta de que a chama estava muito próxima do fogo e da foto. Mas ela não tolerou nem a primeira e nem a segunda hipótese, e com uma expressão muito combativa, atribuiu a culpa à própria Lila, isto é, à sua imagem deformada, que se incendiara sozinha, como acontecia ao diabo quando, para transviar os santos, assumia feições femininas, mas os santos invocavam Jesus e o demônio se transfigurava em chama. Para corroborar sua versão, acrescentou que a própria Pinúcia lhe contara como a cunhada tinha a capacidade de não engravidar, e caso engravidasse, deixara o menino se perder, recusando os dons do Senhor. A boataria se intensificou quando Michele Solara começou a ir dia sim, dia não à charcutaria nova. Passava muito tempo se divertindo com Lila, se divertindo com Carmen, tanto que esta supôs que ele viesse por causa dela, e por um lado temeu que alguém o dissesse a Enzo, que prestava serviço militar no Piamonte, e por outro ficou lisonjeada e passou a flertar com Michele. Já Lila só zombava do jovem Solara. Os boatos espalhados por sua noiva tinham chegado a seus ouvidos, por isso ela dizia: melhor você ir embora. Aqui dentro nós duas somos bruxas, somos muito perigosas. Mas as vezes em que a visitei naquela fase nunca a encontrei realmente alegre. Adotava um tom artificial e falava de tudo com sarcasmo. Tinha um roxo no braço. Stefano lhe fizera uma carícia apaixonada depois. Estava com os olhos vermelhos de choro. Não era choro de dor, mas de contentamento. Cuidado com Michele. Ele gosta de fazer mal às pessoas. Que nada, ela dizia. Se tocar em mim, se queima. Sou eu que faço mal às pessoas. Quanto àquele ponto, sempre houve um discreto consenso, mas especialmente a Guilhola não tinha mais dúvidas. Lila era uma feiticeira vadia, tinha embruxado o noivo. É por isso que ele queria lhe dar a gerência da loja na Piazza del Martiri. E por dias não foi trabalhar enciumada, desesperada. Depois decidiu conversar com Pinúcia, se aliaram, passaram ao contra-ataque. Pinúcia trabalhou o irmão gritando-lhe várias vezes que era um corno feliz e depois agrediu Rino, o noivo, dizendo que não era patrão de coisa nenhuma, mas um criado de Michele. Então, certa noite, Stefano e Rino foram esperar o jovem Solara na saída do bar, e quando ele apareceu, vieram com uma conversa muito genérica, mas que na substância queria dizer: deixe Lila em paz. Ela está perdendo tempo, precisa trabalhar. Michele decifrou imediatamente a mensagem e retrucou gélido. Que caralho vocês estão dizendo? Se não entende, significa que não quer entender. Não, seus caros. São vocês que não querem entender nossas necessidades comerciais. E se não querem entender, quem tem de pensá-las sou eu. Ou seja, perguntou Stefano, sua mulher na charcutaria é um desperdício. Em que sentido? Na Piazza de Martiri, ela faria em um mês o que sua irmã Guilhola não conseguiram fazer nem em 100 anos. Explique-se melhor. Lina deve comandar, Stefano. Deve ter uma responsabilidade, deve inventar coisas, deve pensar imediatamente em novos modelos de sapatos. Os três discutiram e, por fim, depois de 1000 discrepâncias, chegaram a um acordo. Stefano excluiu absolutamente que a esposa fosse trabalhar na Piazza de Martiri,
A charcutaria nova estava indo bem e tirá-la de lá seria uma tolice, mas prometeu convencê-la a desenhar em breve novos modelos, pelo menos os de inverno. Michele reiterou que não dar a Lila a gerência da loja de calçados era uma estupidez e adiou a discussão com uma frieza vagamente ameaçadora para depois do verão, dando por certo que ela já começaria a projetar novos sapatos. Deve ser coisa chique, recomendou. Você precisa insistir nesse ponto. Vai fazer como de hábito o que agrada a ela. Eu posso aconselhá-la. A mim ela ouve, disse Michele. Não há necessidade. Fui ver Lila logo depois daquele acordo. Ela mesma me contou tudo. Eu tinha acabado de sair do colégio, já fazia um certo calor e me sentia cansada. Ela estava sozinha na charcutaria e, num primeiro momento, me pareceu como que aliviada. Disse que não desenharia nada, nem pensar uma sandália, nem sequer uma pantufa. Eles vão ficar furiosos. E eu com isso. É questão de dinheiro, Lila. Eles já têm o suficiente. Parecia seu modo habitual de fazer birra. Ela era assim. Bastava que alguém lhe dissesse, concentre-se em alguma coisa e ela logo perdia a vontade. Mas não demorei a perceber que não era se tratava de um traço de seu caráter, nem de desgosto pelos negócios do marido, de Rino ou dos Solares, quem sabe reforçado pelas conversas comunistas com Pascoal e Carmen. Havia algo mais, e ela me falou devagar com seriedade. Não me vem nenhuma ideia na cabeça, disse. Já tentou? Sim, mas não é mais como aos 12 anos. Os sapatos, compreendi, tinham saído de seu cérebro apenas aquela vez e não voltariam mais. Não havia outros. A brincadeira tinha terminado, não sabia como reiniciá-la. Até o cheiro do couro e das peles a repugnava e já não sabia fazer aquilo que tinha feito. Além disso, tudo havia mudado. A pequena oficina de Fernando tinha sido devorada pelos ambientes novos, pelas bancadas dos empregados, por 3 máquinas. O pai tinha como se adequado, nem brigava mais com o filho mais velho, apenas trabalhava. Até os afetos pareciam esvaziados. Se sua mãe ainda lhe causava ternura quando passava na charcutaria para encher as sacolas de graça, como se ainda fossem os tempos de miséria, se ainda dava presentinho aos irmãos mais novos, não conseguia mais sentir um vínculo com Rino. Estava gasto, rompido. A necessidade de ajudá-lo e protegê-lo se enfraquecera. Por isso voltavam todos os motivos que tinham acendido a fantasia dos sapatos. O terreno em que germinava havia secado. Foi, sobretudo, uma maneira, disse de repente, de demonstrar a você que eu sabia fazer bem as coisas, apesar de não frequentar mais a escola. Depois sorriu nervosa, lançando-me um olhar oblíquo para catar e captar a minha reação. Não respondi. Experimentei uma forte emoção que me embargou. Lila era mesmo assim? Será que não tinha a minha teimosa aplicação? Tirava de si pensamentos, sapatos, palavras escritas e faladas, planos complicados, fúrias e invenções só para mostrar a mim algo de si? Perdido naquele motivo, se desesperava. Nunca saberia refazer nem mesmo aquilo que fizemos com sua fotografia de noiva. Tudo nela seria fruto da desordem das ocasiões. Tive a impressão de que em alguma parte de mim uma longa e dolorosa tensão se afrouxava, e seus olhos brilhantes se enterneceram, seu sorriso frágil. Mas durou pouco. Ela continuou falando, tocou a fronte com um gesto de costumeiro e disse desgostosa: Preciso sempre demonstrar que posso ser a melhor. Depois acrescentou sombria: Quando abrimos este lugar, Stefano me mostrou como se trapaceia com peso. Eu, de início, gritei: Você é um ladrão. Tá aí como você faz dinheiro. Mas depois não soube resistir. Mostrei a ele que tinha aprendido e logo descobri outros modos de enganar e os mostrei a ele. E sempre inventava novos. Eu engano todos vocês, trapaceio no peso e em mil outras coisas. Engano o bairro. Não se confia em mim. Não se confia no que eu digo e no que eu faço. Me senti incomodada. Ela mudava num instante. Eu já não sabia o que pretendia. Por que agora me falava daquela maneira? Não entendia se ela o fazia de caso pensado ou se as palavras saíam de sua boca sem querer, num fluxo impetuoso em que a intenção de reforçar nossos laços, intenção verdadeira, era logo varrida por uma necessidade igualmente verdadeira de negar-lhe uma especificidade. Veja, me comporto com o Stefano como com você. Faço assim com qualquer um.
Faço bem e faço mal, o bonito e o feio. Entrelaçou as mãos longas e finas, apertou forte, perguntou: Ouviu que Guilhola anda dizendo que a foto pegou fogo sozinha? É uma tolice, Guilhola invocou com você. Deu uma risadinha que parecia um estalo. Algo nela se retorceu muito bruscamente. Sinto uma dor aqui, atrás dos olhos. Há algo que pressiona. Está vendo essas facas? São muito afiadas. Acabei de buscá-las do amolador. Enquanto corto o salame, penso em quanto sangue há no corpo das pessoas. Se você põe matéria nas coisas, elas se rompem. Ou então lançam centelhas e queimam. Estou contente de que a foto com o vestido de noiva tenha queimado. Era preciso queimar também o casamento, a loja, o sapato, o solara. Tudo. Compreendi que, por mais que se debatesse, fizesse e acontecesse, ela não saía daquilo. Desde o dia do casamento, era perseguida por uma cada vez maior, mais desgovernada infelicidade, e senti pena dela. Disse-lhe que se acalmasse. Fez sinal que sim. Tente ficar tranquila. Me ajude. Como? Fique perto de mim. É o que eu tenho feito. Não é verdade. Eu lhe conto todos os meus segredos, até os mais terríveis, e você quase nunca me fala de si. Engano seu. A única pessoa de quem não escondo nada é você. Fez um sinal enérgico de não e disse: Mesmo sendo melhor que eu, mesmo sabendo mais coisas, não me abandone. Insistiram até a exaustão, e aí ela fingiu ceder. Disse a Stefano que desenharia os novos sapatos. Na primeira oportunidade, disse o mesmo a Michele. Depois disso, convocou Rino e falou exatamente o que ela há tempos esperava escutar. Invente você os sapatos. Eu não sou capaz. Invente com papai. Vocês são o ofício e sabem como fazer. Mas enquanto não os colocar no mercado e à venda, não diga a ninguém que não fui eu que os desenhei, nem mesmo Stefano. E se não venderem, será culpa minha. E se forem bem? Aí eu digo como as coisas se passaram e você receberá os elogios que merece. Rino gostou muito daquela mentira, pôs-se a trabalhar ao lado de Fernando, mas de vez em quando encontrava Lila secretamente para lhe mostrar seus projetos. Ela examinava os modelos e a princípio fazia um ar de admiração, em parte porque não tolerava a cara ansiosa do irmão, em parte para livrar-se logo dele. Mas rapidamente ela mesma se admirou da beleza dos novos sapatos, coerentes com o que já estavam à venda e, no entanto, reinventados. Talvez, me disse um dia com um tom inesperadamente alegre, eu nunca tenha de fato projetado aqueles outros. Talvez sejam realmente obra de meu irmão. Naquele momento, pareceu ter se livrado de um peso. Redescobriu o afeto por ele, ou melhor, se deu conta de que tinha exagerado nas palavras. Aquele laço não podia se romper, nunca se romperia, não importa o que seu irmão fizesse, ainda que de seu corpo saísse um rato, um cavalo enfurecido, qualquer outro animal. A mentira, especulou, tirou de Rino a ansiedade de não saber fazer, e isso o fez voltar a quando era garoto, e agora está descobrindo que tem o verdadeiro ofício, que é competente. Quanto a ele, estava cada vez mais contente com o modo como a irmã elogiava seu trabalho. Ao final de cada consulta, pedia no ouvido dela a chave de casa, e sempre, no maior segredo, ia passar uma hora lá com Pinúcio. De minha parte, tentei mostrar a ela que eu seria sempre sua amiga e aos domingos a convidava frequentemente para sair. Uma vez fomos até a mostra com duas colegas de colégio, que, no entanto, se intimidaram quando souberam que ela era casada havia mais de um ano e se comportaram como se eu as tivesse obrigado a sair com minha mãe, respeitosas, solenes. Uma delas lhe perguntou indecisa: Você tem filhos? Lila fez sinal que não. A partir daquele momento, a noitada foi quase um fiasco. Em meados de maio, a arrastei a um círculo cultural, ao qual, só porque Galliani me tinha aconselhado, me senti obrigada a ir escutar um cientista que se chamava Giuseppe. Era a primeira vez que passávamos por uma experiência desse tipo. Giuseppe dava uma espécie de aula, mas não propriamente para jovens, e sim a pessoas adultas que tinham comparecido especialmente para ouvi-lo. Ficamos ouvindo no fundo da sala espartana e eu logo me entediei. A professora me havia enviado ali, mas ela mesma não dava as caras. Murmurei a Lila: Vamos embora. Mas Lila se recusou, me sussurrou que não tinha coragem de se levantar, temia perturbar a conferência. Uma preocupação que não era típica dela, mas sinal de um repentino temor
ou de um crescente interesse que não queria confessar. Ficamos até o final. Giuseppe falou de Darwin. Nenhuma de nós sabia quem era. Na saída, brincando, ela disse: Ele disse uma coisa que eu já sabia. Você é uma macaca. Mas ela não estava para brincadeira. Nunca mais vou me esquecer disso. Que você é uma macaca? Que somos todos animais. Eu e você? Todos. Mas ele disse que há muitas diferenças entre nós e os macacos. É mesmo? Quais? Que minha mãe furou minhas orelhas e por isso uso brincos desde o nascimento, enquanto as mães dos macacos não fazem isso a eles e não usam brincos? A partir daquele momento, tivemos um ataque de riso e listamos diferenças daquele tipo, uma atrás da outra, cada vez mais absurdas, e nos divertimos muito. Mas quando voltamos ao bairro, nosso bom humor desapareceu. Encontramos Pasquale e Ada passeando pelo estradão e por eles ficamos sabendo que Stefano estava procurando Lila em toda parte. Estava muito preocupado. Eu me ofereci para acompanhá-la até em casa e ela recusou. Aceitei, no entanto, que Pasquale e Ada se acompanhassem de carro. Soube só no dia seguinte, por Stefano, que a procurava. Não era pelo fato de termos demorado, não era nem mesmo porque se chateava de a mulher passar um tempo livre comigo e não com ele. O motivo era outro. Tinha acabado de saber que Pinuccia se encontrara várias vezes com Rino em sua casa. Tinha acabado de saber que os dois se abraçavam em sua própria cama, que Lila dera a chave para eles. Tinha acabado de saber que Pinuccia estava grávida, mas o que o deixara mais furioso era que quando tinha dado uma bofeteada na irmã pelas safadezas que ela e Rino tinham feito, Pinuccia lhe gritara: Você está com inveja porque eu sou uma mulher e Lina não, porque Rino sabe fazer as coisas como as mulheres e você não. E como, ao vê-lo todo agitado e ouvi-lo, lembrando-se do decoro que ele sempre demonstrara quando eram noivos, Lila caíra na risada. Stefano, para não matá-la, foi dar um giro de carro. Segundo ela, tinha saído para procurar uma puta. O casamento de Pinuccia e Rino foi preparado às pressas. Eu me envolvi pouco, tinha os últimos trabalhos no colégio, os últimos exames orais. E além disso, houve um fato que me deixou em grande agitação. Galliani, cuja norma era violar com desenvoltura o cânone de comportamento dos professores, me convidou, a mim e a mais ninguém do liceu, à casa dela para uma festa organizada pelos filhos. Já era bastante anômalo que me emprestasse seus livros e jornais, que me indicasse uma marcha pela paz e uma conferência complexa. Agora, excedera a medida. Chamou-me à parte e me fez o convite. Venha como quiser, me disse, sozinha ou acompanhada, com ou sem namorado. O essencial é que você venha. Assim, a poucos dias do fim do ano letivo, sem se preocupar com quando eu precisava estudar, sem se preocupar com o terremoto que me sacudia por dentro. Eu imediatamente disse que sim, mas logo me dei conta de que nunca teria coragem de ir. Uma festa na casa de uma professora qualquer já era um acontecimento impensável. Imagine na casa da professora Galliani. Para mim, era como se eu tivesse que me apresentar num palácio real, fazer reverência à rainha, dançar com príncipes. Uma alegria, mas também uma violência, como um puxão. Ser arrastada pelo braço, ser constrangida a fazer algo que, embora a atraia, você sabe que não é feito para você. Sabe que, se as circunstâncias não a obrigassem, você evitaria ir de bom grado. Galliani provavelmente nem cogitara que eu não tivesse nada para vestir. Nas aulas eu usava um conhestro avental preto, o que a professora esperava que houvesse debaixo daquele uniforme. Roupas anáguas e calcinhas como as dela? O que havia era inadequação, era miséria, falta de educação. Eu possuía um único par de sapatos muito surrados. A única roupa que me parecia boa era aquela que eu usara no casamento de Lila, mas fazia calor, ficava bem em março, não em fins de maio. De todo modo, o problema não era apenas como se vestir. Havia a solidão, o embaraço de me encontrar entre estranhos, rapazes com maneiras de conversar, de gracejar, com gostos que eu desconhecia. Pensei em perguntar a Afonso se ele não queria me acompanhar. Ele sempre era muito gentil comigo. Mas, como me lembrei, Afonso era meu colega de turma e Galiane tinha convidado somente a mim. O que fazer? Durante dias me vi paralisada pela ânsia. Pensei em falar com a professora e arranjar uma desculpa qualquer. Depois me veio a ideia de pedir conselho a Lila.
Como sempre, ela estava passando por um péssimo período. Tinha um hematoma amarelado sob a maçã do rosto. Não acolheu bem a notícia. O que você vai fazer lá? Ela me convidou. Onde essa professora mora? No Corso Vitório. Se vê o mar da casa dela? Não sei. O marido dela faz o quê? É médico. E os filhos ainda estudam? Não sei. Quer um vestido meu? Você sabe que não caem bem em mim. Você só tem o peito mais cheio. Tenho tudo mais cheio, Lila. Então não sei o que lhe dizer. Não devo ir? É melhor. Tudo bem, não vou. Ela ficou visivelmente satisfeita com aquela decisão. Me despedi e saí da charcutaria. Peguei uma rua com mirrados e arbustos de oleandro. Mas a escutei me chamar e virei para trás. Posso ir com você. Aonde? À festa? Stefano não vai deixar. Isso depois se vê. Me diga se quer que eu vá ou não. Claro que eu quero. A partir daquele momento, ela ficou tão contente que não ousei tentar fazê-la mudar de ideia. Mas, já enquanto voltava para casa, senti que minha situação se agravava ainda mais. Nenhum dos obstáculos que me impediam de ir à festa tinham sido removidos e, acima de tudo, aquela oferta de Lila só me deixara mais confusa. Os motivos eram intricados e eu não tinha intenção de listá-los, mas se tivesse tentado, me veria diante de afirmações contraditórias. Temia que Stefano não permitisse que ela fosse. Temia que Stefano permitisse. Temia que se vestisse de modo espalhafatoso, como fizera ao visitar o Solara. Temia que, não importa o que ela tivesse ou vestisse, sua beleza explodisse como uma estrela e todos corressem para disputar seus fragmentos. Temia que ela se expressasse em dialeto, que dissesse coisas debochadas, que ficasse evidente seu abandono da escola após o ensino fundamental. Temia que, assim que abrisse a boca, todos acabassem hipnotizados por sua inteligência e a própria Galiane se encantasse. Temia que a professora a achasse tão presunçosa quanto ingênua e me dissesse: Quem é essa sua amiga? Não a encontre mais. Temia que talvez percebesse que sou apenas a sombra pálida dela e não se importasse mais comigo. Por uns dias evitei ir à charcutaria. Esperava que Lila se esquecesse da festa, que a data chegasse, que eu fosse quase às escondidas e depois lhe dissesse: Você não me falou mais nada. Mas não demorou muito e ela veio me encontrar, coisa que não fazia há tempos. Tinha convencido Stefano não só a nos acompanhar, mas também a nos buscar, e queria saber a que horas era preciso chegar à casa da professora. O que você vai vestir? Perguntei ansiosa. O mesmo que você. Eu vou pôr uma blusa e uma saia. Então eu também. E tem certeza que Stefano vai nos levar e buscar? Tenho. Como você faz para convencê-lo? Fez um trejeito alegre, disse que agora sabia como dobrá-lo. Se quer uma coisa, sussurrou como se ela mesma não quisesse ouvir o que dizia. Basta bancar um pouco a cadela. Não sentia vergonha dela, jurei, mas escondi que temia me envergonhar. Stefano nos acompanhou com o conversível até a casa da professora. Eu ia sentada atrás, os dois na frente, e pela primeira vez notei as duas alianças maciças nos dedos de ambos. Enquanto Lila estava de saia e blusa como prometera, nada de excessivo nem maquiagem, somente um pouco de batom, ele se vestira para a festa, cheio de ouro, um forte cheiro de creme de barbear, como se esperasse que no último segundo lhe disséssemos: venha também com a gente. Não falamos nada. Eu me limitei a agradecer calorosamente várias vezes, ao passo que Lila saiu do carro sem sequer se despedir dele. Então Stefano foi embora com um chiado doloroso dos pneus. Ficamos tentadas a pegar o elevador, mas renunciamos. Nunca tínhamos tido a possibilidade de usar um desses. Nem o prédio novo de Lila tinha elevador, e temíamos ter que enfrentar alguma dificuldade. Galiane me dissera que seu apartamento ficava no quarto andar, que na porta estava escrito Professora Dr. Frigueiro. Mas mesmo assim, checamos as placas de todos os andares, em silêncio, lance após lance. Como o prédio era limpo, como as maçanetas das portas e as placas de latão reluziam. Meu coração batia forte. Identificamos a porta, sobretudo pela única em alto volume que vinha de lá, pelo rumor de vozes. Alisamos nossas saias. Eu ajustei a nágua que tendia a subir por minhas pernas. Lila ajeitou o cabelo com a ponta dos dedos. Ambas, evidentemente, temíamos sair daquele papel,
arrancar num instante de distração a máscara decorosa que nos impuséramos. Apertei o botão da campainha, esperamos, ninguém veio abrir. Olhei para Lila, toquei de novo a campainha, com mais insistência. Passos velozes, a porta se abriu. Apareceu um rapaz moreno, de baixa estatura, com um olhar vivo no rosto bonito. Ali no momento jurei que tinha uns 20 anos. Disse-lhe emocionada que era uma aluna da professora Galiane, mas ele nem me deixou terminar. Riu e exclamou: Helena? Sim. Você é muito popular nesta casa. Minha mãe nunca perde a ocasião de nos atormentar lendo suas redações. O rapaz se chamava Armando e sua frase foi decisiva, me deu uma repentina sensação de potência. Ainda me lembro dele ali na soleira, com simpatia. Foi o primeiro em absoluto a me demonstrar na prática como é confortável chegar a um ambiente estranho, potencialmente hostil, e descobrir que você foi precedida de uma boa fama, que não precisa fazer nada para ser aceita, que seu nome já é conhecido, que já sabe bastante sobre você, que são os outros os estranhos, que devem se esforçar para caírem em suas graças, e não você na deles. Habituada como eu era à ausência de privilégios, aquele privilégio inesperado me deu energia, me tornou imediatamente desenvolta. As ansiedades sumiram. Não me preocupei mais com o que Lila podia ou não aprontar. Tomada por minha súbita centralidade, esqueci até de apresentar minha amiga a Armando. Nem por seu turno ela pareceu notá-la. Acompanhou-me como se estivesse sozinha, insistindo com alegria sobre como a mãe falava de mim, os elogios que me fazia. Eu o segui, me esquivando, e Lila fechou a porta. O apartamento era grande, os cômodos todos abertos e iluminados, o teto altíssimo e decorado com motivos florais. O que mais me impressionou foram os livros por toda parte. Havia mais livros naquela casa que na biblioteca do bairro, paredes inteiras cobertas de prateleiras até o teto. E música, e jovens dançando desenfreados numa sala muito ampla, com iluminação luxuosa e outros que conversavam fumando. Todos, evidentemente, estudavam, filhos de pais que também tinham estudado, como Armando, a mãe professora, o pai médico cirurgião, mas que não bastava presente naquela noite. O rapaz não levou até um pequeno terraço, o ar tépido, muito céu, um cheiro intenso de glicínias, de rosas misturando ao do vermute e do marzipan. Vimos a cidade cheia de luzes, a planície escura do mar. A professora me chamou alegremente pelo nome. Foi ela que me fez lembrar de Lila, atrás de mim. É sua amiga? Balbuciei alguma coisa e me dei conta de não saber como se faziam as apresentações. Minha professora, ela se chama Lina. Fomos colegas de infância, disse. Galiane elogiou com entusiasmo as amizades antigas, tão importantes, uma ancoragem, frases genéricas pronunciadas enquanto fixava Lila, que respondeu embaraçada com alguns monossílabos, e quando se deu conta de que a professora pausara o olhar na aliança em seu dedo, imediatamente cobriu o anel com a outra mão. Você é casada? Sou. Tem a mesma idade de Helena? Sou 2 semanas mais velha. Galiane olhou em volta e se dirigiu ao filho. Jabes apresentou a Nádia? Não. E está esperando o quê? Calma, mãe, elas acabaram de chegar. A professora me disse. Nádia quer muito conhecer você. Este aqui é um malandro, cuidado com ele. Mas Nádia é excelente. Vai ver que vão ser amigas. Você vai gostar dela. Fomos e ela ficou sozinha fumando. Entendi que Nádia era a irmã mais nova de Armando, 16 anos de pura chatice. Ele a definiu com fingida agressividade. Acabou com minha infância. Mencionei com ironia os problemas que meus irmãos menores sempre me deram, dirigindo-me a Lila para confirmar o que eu dizia rindo. Mas ela continuou séria, sem falar nada. Voltamos à sala de dança, que agora estava na penumbra. Uma canção de Paul, ou talvez What a Sky. Quem se lembra? Os jovens estavam colados uns aos outros, sombras que oscilavam apagadas. A música terminou. Antes mesmo que algum importuno mexesse no interruptor da luz, senti um choque no peito e conheci Nino Sarratori. Estava acendendo um cigarro. A chama iluminou seu rosto. Não o encontrava havia quase um ano. Me pareceu mais velho, mais alto, mais descabelado, mais bonito.
Enquanto isso, a luz elétrica explodiu na sala e reconheci também a menina com quem ele acabara de dançar. Era a mesma que tempos atrás eu tinha visto na saída da escola, a garota elegante e luminosa que me forçara a ter consciência de minha opacidade. Olha ela aí, disse Armando. Nádia, a filha da professora Galliani. Era ela. Por mais que possa parecer estranho, aquela descoberta não estragou meu prazer de estar ali naquela casa entre gente educada. Eu amava Nino, não tinha dúvida, nunca duvidei disso. E claro, deveria sofrer diante daquela enésima prova de que nunca o teria. Mas não aconteceu. Que ele tivesse uma namorada, que a namorada fosse um tudo melhor do que eu, tudo isso eu já sabia. A novidade era que se tratava da filha de Galiane, crescida naquela casa entre aqueles livros. Imediatamente sentia a coisa, em vez de dolorosa, me acalmava, justificava ainda mais eles terem se escolhido. Era um movimento inevitável, em harmonia com a ordem natural das coisas. Enfim, me senti como se de repente tivesse diante dos olhos um exemplo tão perfeito de simetria que era preciso degustá-lo sem sequer respirar. Mas não foi só isso. Aconteceu que assim que Armando disse à irmã, Nádia, esta aqui é a Helena, aluna de mamãe, a menina se acendeu e de pronto envolveu meu pescoço com os braços, murmurando: Helena, como estou contente de te conhecer. Então, sem me dar tempo de dizer uma só palavra, passou a elogiar sem a ironia do irmão os textos que eu escrevia e como os escrevia, com um tom de tanto entusiasmo que me senti como quando a mãe dela lia na aula alguma redação minha. Ou quem sabe, foi até melhor, porque agora estavam ali presentes as pessoas mais preciosas para mim, Nino e Lila, e ambos podiam constatar que eu era amada e estimada naquela casa. Assumi ares de camaradagem dos quais nunca me achei capaz. Me lancei depressa numa falação desinibida. Me saí com um belo italiano culto que não me pareceu artificial como o que eu usava na escola. Perguntei a Nino sobre sua viagem à Inglaterra. Quis saber de Nádia, que livros ela estava lendo, que música gostava. Dancei ora com Armando, ora com outros, sem parar um minuto, e me senti até capaz de um rock and roll durante o qual meus óculos voaram do nariz, mas sem se quebrar. Uma noitada miraculosa. A certa altura, vi Nino trocando umas palavras com Lila, convidando-a para dançar, mas ela recusou, saiu da sala de dança e a perdi de vista. Passou muito tempo até que eu pensasse de novo em minha amiga. Foi preciso que a dança diminuísse lentamente, que começasse uma discussão cerrada entre Armando, Nino e os dois rapazes da mesma idade. A ida de todos eles com Nádia ao terraço, um pouco pelo calor, um pouco para envolver Galiane na discussão, que ficara sozinha fumando e tomando ar. Venha, me disse Armando, segurando-me pela mão. E respondi: Vou chamar minha amiga. E me desembaracei. Sentindo muito calor, procurei Lila pelos cômodos e a encontrei sozinha diante de uma parede de livros. Vamos ao terraço, falei. Fazer o quê? Tomar um ar, conversar. Vá você. Você está entediada? Não, estou olhando os livros. Viu quantos? Vi. Senti que estava insatisfeita, porque tinha sido deixada para trás. Culpa da aliança do anelar, pensei. Ou talvez aqui sua beleza não seja tão reconhecida, vale mais a de Nádia. Ou talvez fosse ela que, mesmo tendo um marido, mesmo tendo ficado grávida, mesmo tendo feito um aborto, mesmo tendo inventado sapatos, mesmo sabendo fazer dinheiro, não soubesse quem ela é nesta casa, não soubesse se impor como no bairro. Eu sim. De repente me dei conta de que se desfizera o estado de suspensão iniciado no dia do casamento de Lila. Eu sabia estar com aquelas pessoas, me sentia melhor entre eles que entre os amigos do bairro. A única ansiedade era que Lila me causava com a sua retração, se eu permanecer à margem. Tirei-a da frente dos livros e a arrastei até o terraço. Enquanto a maioria ainda dançava em torno da professora, se formara um pequeno grupo, 3 ou 4 rapazes e 2 garotas. Mas só os rapazes falavam. A única mulher que intervia ironicamente era Galiane. Logo percebi que os rapazes mais velhos, Nino, Armando e um chamado Carlo, não achavam decente confrontar-se com ela. Preferiam, sobretudo, confrontar-se entre si, considerando-o apenas alguém que, com sua autoridade, confere a palma da vitória. Armando estava polemizando com a mãe, mas de fato se dirigia a Nino. Carlo aderia às posições da professora,
mas ao confrontar-se com os outros dois, tendia a distinguir entre suas próprias razões e as dela. Já Nino rebatia em amistoso dissenso com Galiane e em conflito com Armando, em conflito com Carlo. Fiquei ouvindo encantada. As palavras deles eram brotos que em minha cabeça se tornavam flores mais ou menos conhecidas, e esse caso eu me exaltava simulando participação. Ou manifestavam formas que eu conhecia ou desconhecia, e então me retraía para ocultar minha ignorância. Quando isso acontecia, eu ficava nervosa. Não sei do que eles estão falando, não sei quem é esse fulano, não consigo entender. Eram sons sem significado que demonstravam que o mundo das pessoas, dos fatos, das ideias era imenso e que as minhas leituras noturnas não tinham sido suficientes. Eu precisava me dedicar ainda mais para poder dizer a Nino, a Galiane, a Carlo e a Armando: sim, eu entendo, eu sei. Todo o planeta está ameaçado. Não sei se fui apreciada por todos. Armando me pareceu contrariado, e uma garota loura, cujo nome eu não sabia, me fixou com um risinho irônico. Mas já enquanto eu falava, Nino me fez sinais de concordância, e Galiane, quando logo em seguida tomou a palavra, me citou 2 vezes e foi emocionante ouvir, como justamente disse Helena. De todo modo, foi Nádia quem fez o gesto mais bonito. Afastou-se de Nino e veio sussurrar em meu ouvido: como você é excelente, como é corajosa. Lila, que estava ao meu lado, não deu um pio. No entanto, enquanto a professora ainda falava, ela me deu um puxão e sibilou em ditado: estou morrendo de sono. Você pode perguntar onde fica o telefone e chamar Stefano? Só fui saber o quanto aquela noite lhe fizera mal muito depois, lendo seus cadernos. Admitia que ela mesma pedira para me acompanhar. Admitia que acreditara poder se livrar da chacutaria, ao menos naquela noite, e estar bem comigo, participar daquele súbito alargamento do meu mundo, conhecer a professora Galiane, conversar com ela. Admitia ter acreditado que acharia uma maneira de não destoar. Admitia que estava certa de agradar aos homens, sempre agradara. No entanto, se sentira de repente sem voz, sem graça, privada de gesto, de beleza. Listava detalhes. Mesmo quando estávamos uma ao lado da outra, todos preferiam dirigir a palavra apenas a mim. Me levaram docinhos, me levaram bebidas. Ninguém movera um dedo por ela. Armando me mostrara um quadro de família, coisa do século XVII. Falava a respeito dele comigo por uns 15 minutos. Ela tinha sido tratada como se não fosse capaz de entender. Não a queriam ali. Não queriam saber nada sobre a pessoa que ela era. Naquela noite, pela primeira vez, ela tivera a clareza de que sua vida seria para sempre Stefano, as charcutarias, o casamento do irmão com Pinúcia, as conversas com Pasquale e Carme, a guerra mesquinha com Solara. Isso é o que ela escrevera, e mais, talvez naquela mesma noite, talvez na manhã seguinte, na loja. Ali, durante toda a noite, se sentira definitivamente perdida. Mas no carro, enquanto voltávamos ao bairro, não fez nenhuma menção àqueles sentimentos. Tornou-se apenas maldosa, pérfida. Começou assim que se acomodou no carro, quando o marido perguntou de mau humor se tínhamos nos divertido. Deixei que ela respondesse. Eu estava tonta de esforço, de excitação e de prazer. Ela então lentamente passou a me machucar. Disse em dialeto que nunca se sentira tão entediada na vida. Era melhor se tivéssemos ido ao cinema, se lamentou com o marido, e, coisa anômala feita evidentemente de propósito para me ferir, para me recordar. Veja, bem ou mal, eu tenho um homem, ao passo que você não tem nada. Até ver televisão, disse, teria sido mais divertido que passar um tempo com aquela gente de merda. Não há uma coisa lá dentro, um objeto, um quadro, que eles tenham conquistado por si. Os móveis são de 100 anos atrás. A casa tem pelo menos 300 anos. Os livros, sim, alguns são novos, mas outros são velhíssimos. Tem tanta poeira que são folheados há séculos. Velharias de direito, de história, de ciências, de política. Naquela casa, os pais, os avós e os bisavós leram e estudaram. Há centenas de anos atuam no mínimo como advogados, médicos e professores. Por isso falam todos assim, por isso se vestem, comem e se movem assim e assado. E o fazem porque nasceram ali, mas não têm na cabeça nenhum pensamento próprio que se esforçaram em pensar. Sabem tudo e não sabem nada. Durante todo o trajeto do caminho até a casa dela foi tão cruel
que eu emudeci e senti seu veneno transbordando, o que me parecera um momento importante de minha vida, num passo em falso que me tornara ridícula. Lutei para não acreditar nela. Senti que realmente era uma inimiga capaz de tudo. Sabia tornar incandescente a nervura da gente de bem, acendia nos peitos o fogo da destruição. Dei razão à Guilhola e à Pinúcia. Na foto, ela era a mesma que queimava como um demônio. Tive ódio dela, e até Stefano notou quando, parando em frente ao portão e me abrindo a porta do seu lado, disse conciliador: Tchau, Helena, boa noite. Lina está brincando. E eu murmurei: Tchau. E fui embora. Somente quando o carro já tinha partido, ouvi Lila gritando para mim, arremendando a voz que, segundo ela, eu afetava de propósito na casa de Galiane. Tchau, hein? Tchau. Começou naquela noite o longo, conturbado período que desembocou em nosso primeiro rompimento e numa longa separação. Demorei a me recuperar. Até aquele momento, houvera mil motivos de tensão. Seu descontentamento e sua ânsia de dominação emergiam cada vez mais. Mas nunca, nunca, nunca ela se empenhara tão explicitamente em me humilhar. Renunciei às minhas escapadas à charcutaria, apesar de ter comprado os meus livros didáticos, apesar de termos feito aquela nossa aposta. Não fui dizer a ela que acabei sendo aprovada com 8 em tudo e 2 noves. Assim que as aulas acabaram, comecei a trabalhar numa livraria da Via Monticone e sumi do bairro sem avisá-la. Em vez de atenuar, a lembrança do tom sarcástico dela à noite cresceu muito e até o rancor se tornou sempre mais robusto. Pareceu-me que nada pudesse justificar o que ela me fizera. Nunca me passara pela cabeça, como no entanto acontecera em outras ocasiões, que ela sentira a necessidade de me humilhar para poder suportar melhor a própria humilhação. Para facilitar meu distanciamento, logo depois tive a confirmação de que realmente eu tinha causado boa impressão na festa. Perambulava pela via durante o intervalo do almoço quando ouvi me chamarem. Era Armando. Estava indo fazer uma prova oral. Descobri que estudava medicina e que o exame era difícil, mas antes de sumir rumo ao San Domenico, mesmo assim, ele passou um tempo comigo, enchendo-me de elogios e voltando a falar de política. À noite, ele até passou na livraria, tinha tirado 8 e estava feliz. Pediu meu número de telefone. Respondi que não tinha telefone. Perguntou se podíamos passear no domingo seguinte. Disse a ele que aos domingos precisava ajudar minha mãe em casa. Passou a falar da América Latina, para onde tinha intenção de ir assim que se formasse, para tratar dos deserdados e convencê-los a empunhar armas contra os opressores. Falou tanto que tive de mandá-lo embora antes que meu patrão ficasse nervoso. Em suma, eu estava contente porque era óbvio que ele gostava de mim, e eu fui gentil, mas não disponível. De todo modo, as palavras de Lila tinham feito estrago. Eu me sentia mal vestida, mal penteada, falsa nos tons, ignorante. Além disso, com o final das aulas sem Galiane, o hábito de ler jornais se afrouxara, e porque o dinheiro também era contado, não sentia necessidade de comprá-los do meu próprio bolso. Assim, Nápoles, a Itália, o mundo rapidamente voltaram a ser uma extensão árida e nevoada, dentro da qual eu não me orientava mais. Armando falava e eu fazia que sim com a cabeça. Mais do que ele falava, eu entendia bem pouco ou quase nada. No dia seguinte, houve outra surpresa. Enquanto eu varria o piso da livraria, me apareceram na frente Nino e Nádia. Tinham sabido por Armando onde eu trabalhava e vieram só para me dar um alô. Propuseram que eu fosse com eles ao cinema no domingo seguinte. Precisei responder como tinha respondido Armando. Não era possível, eu trabalhava a semana inteira e nos dias de folga minha mãe e meu pai queriam que eu ajudasse em casa. Mas você pelo menos pode passar pelo bairro? Isso sim. Pois então nós vamos encontrar você. Como o patrão me chamou com um tom mais impaciente que o de costume, era um homem de seus 60 anos e pele de rosto parecendo suja, muito irascível, um olhar equívoco. Os dois foram embora logo. No fim da manhã do domingo seguinte, ouvi me chamarem no pátio e reconheci a voz de Nino. Apareci na janela, ele estava sozinho. Tentei em poucos minutos me pôr em aspecto apresentável e, sem querer sequer avisar minha mãe, feliz e ao mesmo tempo ansiosa, corri para baixo. Quando o vi na minha frente, perdi o fôlego. Só tenho 10 minutos, disse a ele ofegante, e em vez de passearmos pelo estadão, perambulamos entre os edifícios. Por que ele tinha vindo sem Nádia? Por que se deslocar até o bairro, mesmo ela não podendo vir? Respondeu aquelas minhas perguntas sem que eu as expressasse.
Nádia tinha visita de parentes paternos e foi obrigada a ficar em casa. Ele viera para rever o bairro e também para me trazer algo para ler, o último número de uma revista chamada Kronak. Me estendeu o fascículo com um gesto incomodado. Eu agradeci, e de modo incongruente ele passou a falar mal da revista, tanto que me perguntei por que decidira dar um exemplar a mim. É esquemática, disse, e acrescentou rindo, que nem Galiane e Armando. Depois voltou a ficar sério e assumiu um tom que me pareceu de velho. Disse que devia muitíssimo à nossa professora, que sem ela o período do liceu teria sido uma perda de tempo, mas que era preciso ficar atento, mantê-la à distância. O maior problema, sublinhou, é que ela não suporta que se possa pensar diferente dela. Então retornou à revista. Disse que Galliene também escrevia nela e, de repente, sem nenhum nexo, fez menção a Lila. Depois, quem sabe, você empresta para ela. Não lhe disse que Lila não lia mais nada, mas agora era apenas a senhora Carraque, que da infância só tinha conservado a crueldade. Me esquivei, perguntei sobre Nádia. Me disse que ela faria uma longa viagem com a família, de carro até a Noruega, e depois passaria o resto das férias em Anacapri, onde o pai tinha uma casa da família. Você vai encontrá-la? Uma ou duas vezes, preciso estudar. Sua mãe está bem? Está ótima, este ano vai voltar a Barano. Fez as pazes com a dona da casa. E você vai passar as férias com a família? Eu, com meu pai? Nunca, nunca. Vou ficar em Ixia, mas por conta própria. Onde? Um amigo meu tem uma casa em Forio. Os pais o deixam com ele durante todo o verão e vamos ficar lá estudando. E você? Vou trabalhar até setembro. Inclusive no feriado de Farragosto? Não, no Ferragosto não. Ele sorriu. Então venha a Forio, a casa é grande. Talvez Nádia também venha por 2 ou 3 dias. Sorri emocionada. Em Forio, em Enchia, numa casa sem adultos, ele se lembrava dos Maronte. Lembrava que tínhamos nos beijado ali. Respondi que precisava voltar para casa. Vou passar de novo, prometeu. Quero saber o que achou da revista. Acrescentou em voz baixa, as mãos enterradas no bolso. Gosto de conversar com você. De fato, ele tinha falado bastante. Fiquei orgulhosa, comovida por ele ter se sentido à vontade, e murmurei: Eu também. Embora eu não tivesse falado quase nada, e estava para atravessar o portão quando aconteceu um fato que nos perturbou. Um grito cortou a calma dominical do pátio e vi Melina à janela, agitando os braços e tentando chamar nossa atenção. Quando Nino finalmente se virou para olhar, perplexo, Melina gritou ainda mais forte, um misto de júbilo e de angústia, e gritou: Donato! Quem é? Perguntou Nino. Melina, respondi. Se lembra? Ele fez uma careta de incômodo. Será que invocou comigo? Não sei. Ela disse Donato. Pois é. Virou-se mais uma vez e olhou à janela, de onde a viúva se debruçava, gritando o mesmo nome. Você acha que me pareço com meu pai? Não. Tem certeza? Tenho, disse nervoso. Vou indo. É melhor. Afastou-se a passos rápidos, ombros curvos, enquanto Melina o chamava cada vez mais alto, cada vez mais agitada. Também fui embora, voltei para casa com o coração batendo forte, mil pensamentos emaranhados. Nino não tinha um traço sequer que o assemelhasse a Sarratori, nem a estatura, nem o rosto, nem os modos, nem mesmo a voz ou o olhar. Era um fruto anômalo, docíssimo. Como era fascinante com aqueles cabelos compridos e despenteados. Como eu era estranho a qualquer outra forma masculina. Em toda Nápoles não havia ninguém que se parecesse com ele. E gostava de mim, embora eu ainda estivesse começando o terceiro ano do liceu e ele a universidade. Viera até o bairro num domingo. Estava preocupado comigo. Viera me alertar. Quis me avisar que Galiane era ótima, mas também tinha lá seus defeitos. E, além do mais, me trouxera aquela revista certo de que eu tinha a capacidade de lê-la e de discuti-la. Chegaram, inclusive, a me convidar a Exia, a Forio, no Ferragosto. Algo impraticável. Não um verdadeiro convite. Ele mesmo sabia que meus pais não eram como os de Nádia, nunca me deixariam ir. No entanto, me convidara mesmo assim, para que nas palavras ditas eu sentisse outras palavras não ditas, como quero reencontrá-la, como eu gostaria de retomar nossas conversas no porto. Sim, sim. Me ouvi gritando dentro de mim. Eu também gostaria. Iria encontrá-lo. No Ferragosto fujo de casa, aconteça o que acontecer.
Escondi a revista entre meus livros, mas à noite, assim que me deitei, olhei o índice e estremeci. Havia um artigo de Nino, um artigo dele, naquela publicação de aspecto seríssimo, quase um livro, não a revistinha sem graça dos estudantes na qual, 2 anos atrás, me propusera publicar meu relato contra o padre, mas páginas de relevo, escritas para pessoas adultas e por pessoas adultas. No entanto, lá estava ele, Antônio Sarratori, nome e sobrenome, e eu o conhecia, e era apenas 2 anos mais velho que eu. Li, compreendi pouco, reli. O artigo falava de planejamento com maiúscula, de planejamento com maiúscula, e era escrito de modo complicado, mas era uma parte de sua inteligência, uma parte de sua pessoa que, sem se vangloriar, em surdina, ele presenteara a mim. A mim. Meus olhos se encheram de lágrimas. Só pus a revista de lado tarde da noite. Contar a Lila? Emprestar a revista a ela? Não, aquilo era uma coisa minha. Não queria mais ter relações verdadeiras com ela, somente oi e frases genéricas. Ela não sabia me dar valor. Já outros sabiam: Armando, Nádia e Nino. Esses eram meus amigos, a eles eu faria minhas confidências. Tinham visto em mim de imediato o que ela se apressara em não ver, porque tinha o olhar do bairro, só era capaz de ver como Melina, que, fechada em sua loucura, exagerava Donato e Nino e tomava por seu ex-amante. A princípio, eu não queria ir ao casamento de Pinuccia e Rino, mas Pinuccia veio pessoalmente me trazer o convite, e como me tratou com exagerado afeto, chegando a me pedir conselhos sobre vários assuntos, eu não soube dizer não, mesmo não tendo extindo e entendido o convite a meus pais e meus irmãos. A grosseria não é minha, justificou-se, mas de Estefano. O irmão não só se recusara a lhe dar algum dinheiro de família para que ela comprasse uma casa, mas visto que era ele quem estava pagando o vestido de noiva, o serviço fotográfico e, sobretudo, o buffet, tinha pessoalmente excluído meio parte do bairro da lista de convidados. Um comportamento horrível. Rino estava ainda mais constrangido que ela. Seu noivo queria um casamento tão luxuoso quanto o da irmã, e, assim como ela, uma casa nova com vista para a ferrovia. Mas, apesar de já ser dono de uma fábrica de calçados, sozinho não conseguiria bancar tudo, até porque era um esbanjador. Acabara de comprar um carro, não tinha uma lira no banco. Por isso, depois de muitas resistências, decidiram de comum acordo que iriam morar na velha casa de Dom Aquile, desalojando Maria do quarto de casal. Pretendiam poupar o máximo para comprar assim que possível um apartamento mais bonito que o de Stefano e Lila. Meu irmão é um imbecil, disse Pinúcia com rancor e concluiu. Quando se trata da esposa, gasta que é uma beleza, mas não tem dinheiro para a irmã. Evitei qualquer comentário. Fui ao casamento acompanhada de Marisa e Afonso, que parecia esperar justamente aquelas ocasiões mundanas para se transformar em outro. Não meu colega de escola de sempre, mas um jovem gracioso no aspecto e nas maneiras, de cabelos pretos, o azul cerradíssimo da barba que lhe subia pelas faces, os olhos lânguidos, a roupa que nele não se demorava, como nos outros homens, mas lhe modelava o corpo magro e ágil. Na esperança de que Nino fosse obrigado a acompanhar a irmã, estudei bem seu artigo e todo o número. Mas agora o cavalheiro de Marisa era Afonso. Ele ia buscá-la, ele ia acompanhava de volta, e Nino não deu as caras. Fiquei grudada nos dois, queria evitar o tete-a-tete com Lila. Na igreja, mal a entrevi na primeira fila, entre Stefano e Maria. E era a mais bela, impossível evitá-la com o olhar. Em seguida, no banquete de núpcias oferecido no mesmo restaurante de Via Horácio, onde houvera sua recepção pouco mais de um ano antes, nos cruzamos uma única vez e trocamos palavras cautelosas. Depois acabei numa mesa à margem com Afonso, Marisa e um rapazinho louro de uns 13 anos. Ela se sentou com o Stefano na mesa dos noivos, com os convidados de prestígio. Quanta coisa tinha mudado em tão pouco tempo. Não estava Antônio, não estava Enzo, ambos ainda prestando serviço militar. As vendedoras das charcutarias, Carmen e Ada, tinham sido convidadas, mas Pasquale não. Ou talvez ele tivesse preferido não vir para não se misturar com aqueles que, em suas conversas na pizzaria, meio de brincadeira, meio a sério, planejava matar com as próprias mãos. A mãe dele, Josepina, também estava ausente, assim como Melina e os filhos.
Já os Carraque, o Cerulo e o Solara, sócios em vários negócios, sentavam-se todos juntos à mesa dos noivos, em companhia dos parentes de Florença, vale dizer, o comerciante de metais e sua esposa. Vi que Lila conversava com Michele, dando risadas exageradas. De vez em quando olhava em minha direção, mas eu logo desviava o olhar com um misto de irritação e sofrimento. Como ela ria, demais. Lembrei-me de minha mãe. Estava encenando a mulher casada nos modos debochados no dialeto. Atraía para si toda a atenção de Michele, que, no entanto, estava com a noiva ao lado, guilhola, pálida, furiosa com a maneira como ele a negligenciava. Apenas Marcelo dirigia de vez em quando a palavra à futura cunhada, para tranquilizá-la. Lila queria exceder e, com seus excessos, impor sofrimento a todos nós. Percebi que até Fernando e Núzia lançavam à filha longos olhares de apreensão. O dia avançou sem problemas, a parte dos dois episódios aparentemente sem consequência. Vejamos o primeiro. Entre os convidados também estava Gino, o filho do farmacêutico, porque recentemente ficara noiva de uma prima de segundo grau dos Carraque, uma mocinha magra de cabelos castanhos, colados na cabeça e olheiras roxas. Ao crescer, se tornou cada vez mais odioso. Eu não me perdoava por ter sido sua namorada na infância. Na época tinha sido pérfido, 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 continuava sendo, e ainda por cima vivia um momento que o tornava ainda mais traiçoeiro, pois tinha sido mais uma vez reprovado. Há tempos não me dizia nem um oi, mas continuara atrás de Afonso, ora bancando o amigo, ora o sacaneando com insultos de conotação sexual. Naquela ocasião, talvez por inveja, se comportou de maneira especialmente insuportável. Estava sentado à nossa mesa aquele rapazinho louro que mencionei, bonito, muito tímido. Era filho de um parente de Núzia que emigrara para a Alemanha e se casara com uma alemã. Enquanto eu me sentia nervosíssima e dava pouca corda ao menino, tanto Afonso quanto Marisa o fizeram se sentir à vontade, sobretudo Afonso, que começara a conversar com ele de forma entusiasmada. Era solícito se os garçons o negligenciavam e até acompanhara ao terraço para ver o mar. Foi justamente quando os dois voltaram à mesa animados que Gino deixou sua noiva, a qual tentava contê-lo rindo, e veio se sentar conosco. Dirigiu-se ao menino em voz baixa, acenando a Afonso. Fique esperto com este aqui, que é uma bichona. Agora te acompanhou ao terraço. Da próxima vez, te acompanha ao banheiro. O filho do farmacêutico se levantou sem dizer uma palavra e voltou à sua mesa, onde a noiva imediatamente lhe falou ao ouvido com uma expressão agressiva. Marisa lançou a ambos um último olhar de desprezo. A partir daquele momento, mudei minha opinião sobre ela. Admirei sua coragem, sua capacidade teimosa de amar, a seriedade com que se ligara a Afonso. Ali estava outra pessoa que eu subestimara, pensei com remorso, por erro meu. O quanto a dependência de Lila me fechara os olhos, como tinha sido frívolo seu aplauso de pouco antes, como era coerente com a zombaria torpe de Michele e de Stefano, do vendedor de metais. O segundo episódio teve por protagonista justamente Lila. A festa já estava no fim. Eu me levantara para ir ao banheiro e estava passando diante da mesa da noiva quando ouvi a mulher do comerciante de metais dar uma gargalhada. Então me virei. Pinucci estava em pé e se esquivava, porque a mulher estava levantando à força seu vestido, descobrindo suas pernas grossas, robustas e dizendo a Stefano: Olhe que coxa sua irmã tem, olhe que traseiro, que barriga. Hoje em dia vocês, homens, gostam de mulheres que parecem escovinha de latrina, mas são essas, como nossa Pinúcia, que Deus fez justamente para lhe dar os filhos. Lila, que estava levando uma taça à boca, sem pensar um segundo, atirou-lhe o vinho na cara e no vestido. Como sempre, pensei logo ansiosa. Ela acha que pode fazer qualquer coisa e agora vai começar um pandemônio. Segui rápido rumo ao banheiro, me tranquei lá dentro. Fiquei lá o mais que pude. Não queria ver a fúria de Lila, não queria escutá-la. Queria permanecer fora daquilo, temia ser arrastada em seu sofrimento, tinha medo de me sentir na obrigação, por um longo hábito, de me alinhar com ela. Porém, quando saí, tudo estava calmo. Stefano conversava com o comerciante de metais e a esposa dele, toda espertigada de seu vestido manchado. A orquestrinha tocava, os casais dançavam. Só Lila não estava. Avistei além das vidraças no terraço. Ela olhava o mar.